Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade à aula passada. Na aula passada, eu havia apresentado para vocês, no finalzinho da aula, na verdade, né, o que era uma cobertura de vértices. Nós vimos que uma cobertura de vértices era definida, então, por um subconjunto de vértices, de forma que os vértices nesse subconjunto, eles cobriam todos todas as arestas do grafo que nós estávamos considerando, né? Por exemplo, se nós tivéssemos este grafo aqui, que é um grafo bem simples, nós poderíamos então definir como uma cobertura de vértices, né, todos os vértices então do teu grafo. Porém, em problemas práticos, nós queremos olhar sempre para as menores coberturas, né? Ou coberturas de vértices que sejam minimais. Ou seja, aquelas coberturas onde elas não possuem um subconjunto próprio, que é uma cobertura. Por exemplo, se eu levar em consideração esse vértice aqui, eu sei que esse vértice está cobrindo esta aresta, esta aresta e esta aresta. Se eu pegar esse outro vértice aqui, ele está cobrindo essa aresta, essa aresta. Com mais esse vértice aqui, eu tenho essa última aresta sendo coberta. Ou seja, aqui eu consigo observar que com três vértices eu consigo cobrir então todas as arestas do meu grafo. Vou imaginar a seguinte situação. Eu vou eliminar essa aresta aqui no meio, tá? Eu ainda consigo ter ainda uma cobertura minimal, como vocês podem perceber. Porém, essa cobertura que eu tenho aqui, ela é uma cobertura, ela é a menor cobertura que eu possa vir a ter, né? Certamente não. Se eu, por exemplo, fizer o seguinte, selecionar esse vértice e esse vértice, eu consigo cobrir todas as arestas do meu grafo. Ou seja, essa cobertura que eu tenho, ela é menor do que a cobertura que nós tínhamos anteriormente. Perfeito? Então, aqui eu tenho a menor cobertura possível, tá? E essa menor cobertura aqui é a que vai definir o número de cobertura de vértices desse grafo, tá? Então aqui eu tenho a menor cobertura, que seria uma cobertura de tamanho 2, e ela vai definir o beta, tá? Que seria o número de cobertura do seu gráfico como sendo igual a 2. A relação entre cobertura de vértices e conjunto dependente é direta. É interessante a gente observar esse conceito dos grafos, porque vamos notar que esses conceitos eles possuem uma relação, né? Da mesma forma como nós vimos, por exemplo, cliques e conjunto dependente, nós temos cobertura de vértices e conjunto dependente como uma relação. E, consequentemente, nós temos relações, então, entre coberturas, cliques, conjunto dependente e assim por diante. Pessoal, essas relações elas são muito exploradas somente na área de complexidade de algoritmos, porque vários dos problemas difíceis que nós vamos deparar no nosso cotidiano estão associados a problemas de grafos. E aí, se você sabe que um tipo de problema ele é um problema complexo, tá? Ou seja, que não possui uma solução ótima, então, se você sabe a relação das instâncias desse problema com as instâncias de outro problema, você consegue então transferir todo aquele conhecimento que você já adquiriu para um problema para o outro problema. Quando a gente olha, por exemplo, para cliques e conjuntos dependentes, vamos observar claramente essa relação. Por exemplo, se nós olharmos conjuntos dependentes, cliques, coberturas, vamos observar que eles estão associados a classes de problemas de complexidade de algoritmos, como a classe de problemas NP difíceis e problemas NP completos. Tá? E a prova para esses problemas ela é definida a partir da prova que tu conhece para
para um dado problema. Então, aqui a relação entre cobertura e conjunto dependente é a seguinte, né? Vamos imaginar que nós tenhamos o seguinte grafo. Ok? Um grafo bem simples, tá? A gente consegue observar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, que se nós olharmos para os vértices B, C e D, vamos notar que aqui nós temos um conjunto independente que ele é maximal. Tá? Então, B, C e D é um conjunto independente maximal. A gente consegue observar que a gente não consegue aumentar mais esse conjunto. Ou seja, que esse conjunto independente ele não está contido em outro conjunto independente. Tá bom? E agora, dos vértices que não estão nesse conjunto independente, tá? Que são o V e o E, eles vão ser adjacentes a pelo menos um vértice que está no conjunto independente. Então, ou o A ele vai ser adjacente a um ou mais de um vértice que está no conjunto independente. Esse é um ponto muito importante para a gente, tá? Porque a gente vai notar o seguinte, ó, que se nós tivéssemos um vértice que não era adjacente a pelo menos um vértice no conjunto independente, era porque nós não tínhamos o conjunto independente maximal, tá? Por exemplo, imagina só que eu tivesse um vértice F. E esse vértice F, ele não era adjacente a um dos vértices, ou B, ou C, ou D, tá? Então significa que o conjunto I, ele não é um conjunto independente maximal, porque está faltando o F, perfeito? Então, notem que eu particionei então o meu grupo de vértice em dois conjuntos. Um conjunto que é o I e um conjunto que vai ser V menos o I. Vamos analisar então as arestas que estão presentes, tá, nesse grafo. Nota que as arestas elas estão unindo vértices que estão entre o conjunto V menos I e o I, ou vértices que estão apenas no conjunto V menos I. Então a gente pode observar o seguinte, ó, que os vértices que estão no conjunto V menos I, pessoal, eles são coberturas, tá? Ou seja, esses vértices eles cobrem todas as arestas do grafo. Notem que eu não vou encontrar, tá, uma aresta que não esteja sendo coberta pelas arestas de V menos I. Se existisse uma aresta, tá, que não estivesse sendo coberta pelos vértices V menos I, significa que existe uma aresta, tá, que está no conjunto I. Ou seja, que ela é coberta obrigatoriamente por vértices do conjunto I. E isso é um absurdo. Porque se existe essa aresta, tá, que está sendo coberta por vértices do conjunto I, significa que esses vértices eles são adjacentes. E a gente sabe que o conjunto I ele é um conjunto formado por vértices que não são adjacentes entre si. Então, V menos I, ou seja, esse conjunto, ele vai corresponder a uma cobertura de vértices, tá? Que foi extraída a partir de um conjunto independente. Tudo bem? Então, a gente pode observar que se eu tenho um conjunto independente maximal, tá? Todos os vértices do conjunto de vértices que não são vértices desse conjunto independente, tá? Eles vão corresponder a vértices que vão cobrir as arestas do teu grafo. Então, V menos I, pessoal, vai cobrir as arestas do grafo e esses vértices, eles vão ser as extremidades de arestas ou vai ser uma extremidade das arestas do grafo. Porque nós sabemos que vão ter casos, como por exemplo nesse caso, aqui, ó, onde vamos ter arestas, tá? Que vão ser extremidades de vértices do conjunto V menos I,
e vamos ter arestas que vão possuir extremidades, tá, nesses dois conjuntos. Tudo bem? Então, essa é uma relação muito interessante, pessoal, entre cobertura de vértice e conjuntos independentes. Tá? E aí nós vamos ter o seguinte teorema, né? Se eu tenho um grafo G em um conjunto de vértices S, tá? E esse conjunto de vértices aqui, ele define um conjunto independente maximal de G, então vamos ter V menos S, que é uma cobertura minimal de vértices. Então, nós temos conjuntos independentes maximais, tá? E nós temos coberturas minimais e nós temos essa relação entre eles. E aí, a partir daí, nós vamos observar o seguinte, ó, que para qualquer grafo G, tá certo? Nós vamos ter, então, o número de cobertura como sendo a quantidade de vértices do grafo menos o número de dependência, tá, desse grafo. Ou seja, a menor cobertura, ela vai corresponder, o tamanho da menor cobertura vai corresponder à quantidade de vértices menos o tamanho do maior conjunto dependente. Tá certo? Nós vimos aqui, logo alguns slides anteriores, alguns exemplos como esse aqui, né? Observem aqui. Nesse grafo aqui, nós tínhamos este conjunto aqui, tá? Como sendo o maior conjunto dependente desse grafo, tá? Esse conjunto dependente, então, ele tinha 6 vértices, né? E se nós observarmos esses vértices 4 e 5, nós vamos notar que esses vértices, eles cobrem, pessoal, todas as arestas do grafo. Então, olha só. O 4 cobre essas arestas aqui e o 5 cobre estas arestas aqui. Então, para esse grafo em particular, nós precisamos de 2 vértices para cobrir todas as arestas. Então, a cobertura mínima, ela tem tamanho 2, tá certo? E aqui nós temos um conjunto independente, tá, de tamanho 6, para um grafo com 8 vértices. Certo? Então, vamos voltar. Então, aqui nós temos esse teorema, que nos mostra a relação entre o tamanho do maior conjunto dependente e o tamanho da menor cobertura de vértices. Então, aqui nessa figura, nós observamos o seguinte, né? Nós podemos ter vários conjuntos independentes, tá? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, né? Nós temos vários conjuntos dependentes e temos também várias coberturas de vértices. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos, por exemplo, um conjunto formado pelo vértice F. Pessoal, aqui nós temos o seguinte caso, onde F ele é um conjunto independente e ele é um conjunto independente maximal, de tamanho 1. Os vértices que sobraram, tá? O A, B, C, D e o E. Esses vértices, tá? Eles correspondem ao que nesse grafo? Pessoal, eles mostram uma cobertura de vértice. Note que o vértice A ele cobre estas arestas, o vértice B cobre estas, o vértice C cobre estas, o vértice D cobre estas e o vértice E cobre estas. É óbvio que nesse caso aqui em particular, o tamanho do nosso conjunto independente, ele, primeiro,
o conjunto dependente, ele é um conjunto dependente maximal, mas ele não é um conjunto dependente máximo, tá certo? Ele não é máximo porque ele não é o maior conjunto dependente que a gente pode encontrar, nesse caso. Então, deixa eu apagar aqui, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar um outro conjunto dependente, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse conjunto dependente. Espera aí, pessoal, que deu problema aqui na minha canetinha. Vamos considerar o conjunto dependente formado por esses vértices. Note que, novamente, nós temos um conjunto dependente que é um conjunto dependente maximal, tá? Ele é maior do que nós tínhamos, do conjunto dependente que nós tínhamos anteriormente, que era formado apenas pelo vértice F. E notem que agora nós temos os vértices A, F, D e C como sendo nossa cobertura de vértices. Observem que aqui nós já temos uma cobertura de vértice de tamanho 4, enquanto que antes nós tínhamos uma cobertura de vértice de tamanho 5. E para esse gráfico em particular, nós vamos notar que o conjunto independente, tá, máximo, ele tem dois vértices apenas. Eu poderia, por exemplo, poderia pegar outro par de vértices, tipo o A e o C e o A e o D, tá? Note que eu não vou conseguir nunca encontrar um conjunto independente de tamanho 3. Então, como o meu conjunto independente, tá, vai ter tamanho máximo igual a 2, minha cobertura mínima de vértices vai ter tamanho mínimo igual a 4. Então, esse é o caso onde nós temos uma cobertura mínima, né, que não vai ser igual àquela que eu mostrei para vocês anteriormente, tamanho 2, né, mas vai ser uma cobertura mínima que vai ser maior do que o conjunto dependente máximo, né, que eu vou ter. O que eu mostrei para vocês como cobertura de vértices foi vértices que cobriam arestas. Tá? Então eu tinha que olhar para aqueles vértices onde esses vértices cobriam todas as arestas do teu gráfico. Existe um conceito parecido com esse, com a da cobertura, mas não, o foco não vai ser cobrir as arestas, mas sim o foco vai ser cobrir ou dominar os vértices do gráfico. Então eu vou ter que encontrar um conjunto de vértices de forma que esses vértices consigam cobrir ou dominar todos os vértices do grafo. Tá? Então, aqui, para nós, esse conjunto dominante, ele vai ser um subconjunto de vértices, porém, esses vértices devem cobrir ou dominar todos os vértices do grafo que participam do conjunto. Tá? Então, um exemplo simples poderia ser esse aqui. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho esses vértices A, B, C e D. Vou colocar mais uma aresta aqui entre A e B. Tá? Se eu quisesse determinar qual seria a minha cobertura de vértice mínima, eu teria que, por exemplo, selecionar mais de um vértice. Eu não conseguiria encontrar uma cobertura de apenas um único vértice. Eu teria que encontrar uma cobertura com dois vértices. Por exemplo, aqui eu poderia selecionar o vértice C, tá certo? E poderia selecionar, por exemplo, o vértice B. Então, aqui eu teria uma cobertura mínima de vértice, tá? Onde essa minha cobertura ela teria tamanho 2. Porém, como o foco do conjunto dominante é cobrir os vértices, note que esse vértice aqui B já não seria mais suficiente, porque apenas o vértice C já consegue então cobrir o vértice B, o vértice A
e o vértice D. Tá certo? Então, essa dominância entre esses vértices, ela é definida pela relação de adjacência entre eles. Ou seja, eu vou notar que os vértices do meu conjunto de dominância, tá? Se eu calculo, por exemplo, aquelas funções que nós vimos anteriormente, de vizinhança, tipo a função tal. Se eu calculo a função tal estendida, tá? Para esse conjunto de vértices, que vai ser meu conjunto de vértices dominante, eu vou notar que esse conjunto de vértices ele vai me levar então a todos os vértices, tá, que não estão nesse conjunto, né? São os vértices vizinhos a vértices que não estão nesse conjunto. Então, a função tal, quando aplicada ao conjunto de vértices, tá, desse conjunto de vizinhança, vai me levar àqueles vértices que não estão no conjunto. Tá? E quando eu uno esses vértices que não estão no conjunto com os vértices do meu conjunto dominante, eu vou observar que essa união vai me levar a todos os vértices do conjunto, do meu conjunto de vértices. Aqui, nesse grafo, nós vamos observar algumas coisas bem interessantes. Nós vamos notar que, por exemplo, aqui nós temos alguns conjuntos dominantes, né, definidos pelos vértices branco e cinza. Vamos observar que os vértices, por exemplo, E, C e I, eles cobrem, tá, todos os vértices do teu grafo. Mas notem que apenas esses vértices não são suficientes para cobrir as arestas do grafo. Tá? Então, significa que o conjunto dominante, embora ele cubra os vértices, tá, ele não cobre todas as arestas do grafo. Tá? Notem que os conceitos são parecidos, mas o efeito prático é diferente. Um exemplo simples é essa aresta. Ó. Essa aresta aqui, ela não é coberta por os vértices E, C e I, da mesma forma como esta aresta, tá certo? Ela não é coberta por esses vértices, tá? Ou esta aresta, por exemplo. Então, embora exista essa noção de cobertura, os efeitos práticos são diferentes, tá? Aqui também nós temos, por exemplo, além dos vértices cinza, nós temos os vértices brancos, também que conseguem cobrir todos os vértices então, do teu grafo. De forma similar, notem que também nesses vértices eu não consigo, por exemplo, cobrir esta aresta e não consigo cobrir esta aresta, tá? Quando eu cubro esses vértices, eu tenho um conjunto de vértices, porém eu posso ter outros conjuntos, outros subconjuntos de vértices que vão também me permitir cobrir os vértices do grafo. Nós vimos dois conjuntos, né? Mas nós podemos ter mais conjuntos. Então, o tamanho desses conjuntos vai definir o que nós chamamos de número de dominância desse grafo. E esse número de dominância ele vai estar associado ao tamanho do menor conjunto dominante. E ele vai ser denotado por gama de G. Tá? Para esse grafo em particular, o gama de G ele vai ser igual a 3. E ele vai ser definido, por exemplo, aqui, como nesse exemplo, né, ele vai ser definido por esses vértices E, C e I, ou seja, pelos vértices que estão em cinza. Tá? Então, nós temos mais um conceito, que seria o número de dominância, né, definido por gama de G. Aqui nós temos também dois exemplos onde a gente mostra nas figuras A e B, tá, cobertura de vértice e conjunto dominante. E
Isso é demonstrado pelos vértices em cor cinza. Notem que na figura em B, os vértices D e E, eles dominam todos os vértices do teu grafo. Porém, eles não cobrem todas as arestas do grafo. Por exemplo, aqui essa aresta ela não é coberta e essa aresta ela não é coberta. Se porventura eu pegar aí essa aqui também não, tá? Se porventura eu pegar, por exemplo, essas arestas e selecionar um dos vértices, tá? Como por exemplo, esse vértice para cobrir essa aresta, tá? Esse vértice para cobrir essa aresta, esse vértice para cobrir essa aresta, e aí eu já encontro então uma cobertura, né? Uma cobertura de vértices, tá certo? E aí é interessante a gente observar algumas coisas, né? Por exemplo, essa seleção que eu mostrei para vocês, o A, B, C, D, E, ele vai ser uma cobertura, tá? E essa cobertura, o tamanho dela é maior do que o tamanho do conjunto dominante desse teu grafo, tá? Um outro conceito que é importante para nós é o conceito de emparelhamento, ou o conceito que a gente chama de matching, o casamento, também é chamado de acoplamento. Ele é interessante porque ele lembra bastante o que eu acabei de apresentar para vocês. Só que ao invés de focar em vértices que cobrem arestas, nós vamos focar em arestas, que são adjacentes a outras arestas. Então, nesse caso de emparelhamento, nós vamos notar que esse emparelhamento ele vai corresponder a um subconjunto do conjunto de arestas, tá? E essas arestas, primeiro, elas não vão compartilhar vértices entre si, tá? Não vão compartilhar. Porém, vocês vão notar que todas as arestas, tá, que não estão nesse emparelhamento, tá, elas compartilham vértices com as arestas que estão no emparelhamento. Então, primeiro, emparelhamento. Ele precisa ser emparelhamento maximal. Isso é super importante, tá? Então, nós vamos ter que encontrar um conjunto de arestas, onde esse conjunto de arestas ele não pode estar contido em outro conjunto de arestas, onde essas arestas elas não compartilham vértices entre si, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma aresta, tá ok? Que essa aresta ela não compartilha vértices desse conjunto de arestas que eu estou analisando, então significa que o conjunto de arestas que eu estou analisando ele não é maximal. Um exemplo simples poderia ser esse aqui, ó. Imagina só que eu tenha esse tipo de situação, tá? Eu posso pegar essa aresta e tentar dizer que essa aresta e essa aresta elas formam um emparelhamento. Mas notem que essas arestas elas não formam um conjunto maximal, porque existe essa aresta aqui que também obedece à restrição de que ela não compartilha vértices com as arestas que estão nesse conjunto desse emparelhamento. Então, agora eu tenho um emparelhamento que é maximal. Anteriormente, olhando apenas para esta aresta e para essa aresta, eu não teria um emparelhamento maximal. Tá certo? Então, aqui o que nos interessa é encontrar esse conjunto de arestas, tá? Dentro do conjunto de arestas definido. Por que isso é importante, pessoal? Porque essas arestas, elas definem relações, tá? Muitas vezes nós temos, por exemplo, grupos de elementos
E esses grupos de elementos, eles possuem relações entre si. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui dois círculos, tá? E vamos colocar vértices aqui. Eu posso ter, por exemplo, a relação desse elemento com este, com este, com este, desse aqui com este, com este, com este. Então, quando eu quero, por exemplo, definir casamentos de elementos desse conjunto, a partir do momento que eu casei um vértice com um vértice, eu já não posso mais permitir, tá, o casamento desses vértices selecionados com os demais. Na prática, é como se você estivesse fazendo o seguinte, ó. Imagina só que existam, por exemplo, robôs e existam tarefas. E eu quero associar um robô, cada robô, a uma tarefa diferente. Então, a partir do momento que eu defini uma associação de robô com uma tarefa, eu não posso associar esse robô a uma outra tarefa, porque eu já associei a uma tarefa. Da mesma forma que eu não posso mais associar uma tarefa a múltiplos robôs. Então, nota que as associações elas vão ocorrer de forma que esses vértices eles não sejam compartilhados. Porque se eles forem compartilhados, significa dizer que esses vértices que estão associados ou à tarefa ou a robôs, eles estão sendo atribuídos a outras tarefas ou a outros robôs. Por exemplo, o seguinte, imagina só esse cara aqui, esse robô. Imagina só que eu tenha, por exemplo, definido essa aresta e essa aresta como participantes do meu match. Eu basicamente estou dizendo que esse robô aqui, ele vai estar associado a essa tarefa e a essa tarefa. Porque as arestas aqui, ó, elas compartilham vértice, que é definido por este vértice. De forma similar, no caso, por exemplo, das tarefas, se eu pegasse essa tarefa aqui e selecionasse essa aresta e essa aresta, nota que as duas arestas elas compartilham essa tarefa. E seria a mesma coisa que dizer que esse robô e este robô tá, estaria então, ou teria que realizar essa mesma tarefa. Então, no match eu preciso encontrar esses pares, tá? E esses pares vão ser definidos de uma forma que as extremidades desses pares ou os elementos desse par eles não apareçam em outras associações. Por isso que o emparelhamento é importante, principalmente quando você quer, por exemplo, fazer uma atribuição de tarefas ou associar papéis dentro de grupos de pessoas, tá? O exemplo direto, como eu falei, é de robótica, né? Imagina que existam, por exemplo, é, existe um chão de fábrica e existam vários robôs e esses robôs eles têm que buscar objetos, tá? Realizar transporte. Um robô tem que transportar sucata, outro robô tem que transportar é, livros, outro robô tem que transportar móveis e assim por diante. Cada robô possui uma capacidade diferente, tá? Possui, por exemplo, um tempo de realização dessas tarefas diferente, possui mobilidade diferente. Então, eu quero fazer uma associação de robôs para esse tipo de objeto a ser transportados, né? De maneira que cada robô transporte único tipo de material, tá? E o material ele seja transportado por um único tipo de robô. Então, o emparelhamento é fundamental, tá? E aí, como é que você vai definir esse emparelhamento? Você vai definir o emparelhamento baseado em algum tipo de informação que você coloca nas arestas. Você poderia, por exemplo, associar as arestas a alguma medida, que poderia ser o tempo que um robô consegue transportar um tipo de material, poderia ser, de repente, o percentual de sucesso. Tá? De repente, alguns tipos de robôs eles podem não transportar o material com uma taxa de sucesso alta.
Então, essas informações elas podem aparecer nas arestas, ok? O tamanho do emparelhamento, pessoal, ele vai ser definido então por essa notação, e o maior emparelhamento ele é definido por alfa'. Tá? Nota que alfa ele corresponde ao conjunto de dependência, ao número de dependência, né? Que seria o tamanho do maior conjunto independente. Nota que o conjunto independente é o conjunto de vértices onde esses vértices não compartilham, eles não são adjacentes entre si. Pessoal, no emparelhamento, pelo fato das arestas do emparelhamento não compartilharem vértices, é como se você tivesse arestas que não são adjacentes entre si. Tá certo? Esse é um ponto bem interessante porque se eu quiser, por exemplo, reutilizar algoritmos para calcular um emparelhamento de um grafo, eu posso transformar esse grafo em um grafo linha, por exemplo, onde as arestas do grafo linha, os vértices do grafo linha vão corresponder às arestas do meu grafo original, tá? Ou seja, no meu grafo linha, os meus vértices vão corresponder às arestas do grafo original, e nesse grafo linha eu posso calcular os conjuntos independentes. Quando eu calcular os conjuntos independentes no grafo linha, esses conjuntos independentes vão corresponder a emparelhamentos no meu grafo original. Então, existem relações que são relações muito interessantes. Então, quando você olha um algoritmo, tá, para calcular conjuntos independentes de um grafo, você pode utilizar esse mesmo algoritmo para calcular os emparelhamentos maximais, tá, de um grafo. A questão é que, ao invés de você utilizar o algoritmo no próprio grafo, você vai utilizar o algoritmo no grafo linha do grafo original, né? Então, quando uma aresta, tá, é incidente a um vértice qualquer, nós dizemos que esse vértice ele é saturado pela aresta, tá? E se essa aresta ela participa do matching, né? Então dizemos que esse vértice é saturado pela aresta do matching. Para nós termos emparelhamentos que nós consideramos como perfeitos, então nós temos que ter todos os vértices do grafo sendo saturados, tá? Por pelo menos uma aresta do matching. Isso significa dizer o seguinte, que se eu tenho vértices saturados, tá? Então, e todos os vértices estão saturados, então nós vamos ter todos os vértices participando de algum tipo de relacionamento no grafo. Nota que cada aresta do map define uma relação, tá? Ou seja, define uma associação. Então, se todos os vértices são saturados, todos os vértices participam de algum tipo de relacionamento, tá? De alguma relação. Então é muito importante que a gente tente saturar todos os vértices. Porém, em alguns casos isso é impossível. Basta nós imaginarmos a situação onde grafos eles possuem uma quantidade ímpar, né, de vértices, tá? Nós não vamos ter sempre um vértice de fora, mesmo que a gente tente encontrar o maior match possível, sempre um dos vértices vai estar de fora, tá? Por que um dos vértices vai estar de fora? Porque as arestas dos matchings, cada aresta de um match vai saturar sempre dois vértices, sempre uma quantidade par de vértices. Se eu tenho uma quantidade ímpar de vértices, um deles vai ficar de fora, ok? A figura 2A que eu estou mostrando aqui para vocês mostra um emparelhamento maximal. Olha só, nesse caso aqui, eu tenho esta aresta, tá? E esta aresta do meu emparelhamento.
observem que esse emparelhamento ele é maximal porque eu não consigo mais inserir nenhuma outra aresta do conjunto das arestas que não participam desse match, né, para aumentá-lo. Por exemplo, se eu tento inserir nesse conjunto de aresta AB, eu já não vou conseguir, porque o A já é compartilhado, já está sendo saturado por esta aresta. Da mesma forma, se eu tentar, por exemplo, pegar a aresta BC e tentar colocá-la nesse conjunto, nesse match, né? Nota que o C já está sendo saturado por essa aresta. Porém, nota que esse caso aqui, nós temos então um match, tá? Um emparelhamento que ele é maximal, porém ele não é o maior. A figura B, ela já mostra um outro emparelhamento, tá? Onde ele é um emparelhamento máximo. Observem que nesse caso aqui, todos os vértices são saturados. Então esse emparelhamento é um emparelhamento perfeito, tá? E esse emparelhamento ele define então o tamanho, tá, máximo define o tamanho máximo que nós vamos ter então de emparelhamento, que vai ser igual a 3, né? Antes de nós discutirmos se o emparelhamento que nós temos ele é máximo ou não, nós temos que notar o seguinte: se nós temos um emparelhamento qualquer, tá, obedecendo aquela restrição de que as arestas elas não compartilham vértices. Se nós olharmos esse emparelhamento, tá, nós vamos notar, e o grafo, nós vamos observar que as arestas elas ou participam do emparelhamento ou não participam do emparelhamento. Isso nos permite, então, definir caminhos entre dois pontos, tá? Onde esse caminho, esses caminhos vão ter arestas, onde essas arestas vão chavear seus papéis, onde vamos ter arestas que participam do emparelhamento e outras que não participam do emparelhamento. Pessoal, a esses caminhos nós vamos dar o nome de caminho alternante. Então, em caminho alternante de emparelhamento, ele vai ser um caminho cujas arestas alternam entre aquelas que estão e aquelas que não estão, tá, no teu matching. Quando nós temos um caminho alternante onde as extremidades não são saturadas, nós temos o que nós chamamos de caminho de aumento. E aí, pessoal, se nós temos caminho de aumento, significa que o matching que eu estou trabalhando, ele não é o matching máximo, tá? Ele é apenas maximal, no máximo maximal. Então, se ele não é o match máximo, como é que eu transformo esse matching, tá, em um match em um match máximo? Basta eu trocar os papéis dessas arestas. Eu fazer com que as arestas que participam do match, elas deixem de participar e aquelas que não participam, participem agora. Essa troca de papéis faz com que o tamanho do matching aumente em uma unidade. Tá? Por exemplo, aqui, nós vamos notar o seguinte, ó. Aqui eu posso olhar, por exemplo, essa proposta aqui de matching como sendo um match composto por duas arestas e possuindo um caminho alternante. Olha só. A aresta que não participa do matching, com a aresta que participa, a aresta que não participa, com a aresta que participa, a aresta que não participa. Se eu agora faço o chaveamento, tá certo? Dessas arestas. Ou seja, eu troco os papéis dessas arestas, eu vou então ter agora esta aresta e esta aresta como sendo arestas do matching. E as arestas que
e esta aresta aqui e esta aresta aqui como não sendo mais. Isso já vai fazer com que o tamanho do matching ele aumente de uma unidade. Notem que aqui nesse grafo eu tenho um outro exemplo, tá? Eu tenho um outro exemplo, então, de matching que também nos leva ao mesmo resultado. Ou seja, leva a um resultado onde eu tenho um emparelhamento, um matching, né, de tamanho 3, enquanto que anteriormente eu tinha um matching de tamanho 2, tá? Observem, pessoal, que tudo que eu estou falando para vocês sobre cobertura, conjunto dominante, emparelhamento e assim por diante, existem inúmeras possibilidades, né? Inúmeros subconjuntos que obedecem às situações que nós queremos. Aqui eu estou mostrando para vocês dois casos onde nós temos matchings máximos, tá certo? Diferentes. Isso não significa dizer, então, que quando eu encontrar um match máximo, eu tenho apenas aquele match máximo. Eu posso ter outros matchings que são máximos, tá? Só que com outros conjuntos de elementos. Aqui eu tenho dois conjuntos de arestas, tá? Que são diferentes. Na verdade, eles possuem aqui, ó, uma aresta em comum, né? Que é a aresta ED, tá? E eles têm o mesmo tamanho, e eles são máximos, porque eu não consigo encontrar um conjunto de arestas maior do que esse aqui. Note que esse conjunto aqui, ele saturou todos os vértices do teu grafo. Existe um relacionamento entre a cobertura de vértices e emparelhamento, tá? Notem o seguinte, ó. As arestas do emparelhamento, elas são adjacentes a todas as arestas do grafo, ok? Porque se elas não forem adjacentes, tá? Alguma aresta do grafo, o que nós vamos ter? Por exemplo, se eu tivesse uma aresta onde essa aresta ela não é adjacente a, a uma das arestas do match. Se ela não é adjacente a uma das arestas do match, significa que o match que eu estou trabalhando ele não é maximal. Tá certo? Porque eu considero porque o matching ele vai corresponder a um conjunto de arestas que não compartilham vértices entre si. Então, se eu tenho uma aresta que não é adjacente a uma das arestas do match que eu estou levando em consideração, é porque esse match ele não é um match maximal. Então, todas as arestas que não estão no match, elas vão ser adjacentes às arestas que estão no match. Então, eu posso imaginar que todas as arestas do grafo, elas são cobertas, de uma certa forma, pelas arestas que estão presentes no match. Tá? E, então, aí eu posso tentar imaginar uma relação, tá? Entre a cobertura, tá? De vértices e emparelhamento. Então, como todas as arestas presentes no meu emparelhamento, tá? Cobrem as arestas do grafo, só que no caso de uma cobertura eu estou focando minha atenção nos vértices apenas, eu posso então imaginar que no máximo eu vou ter que pegar as duas extremidades de cada uma das arestas para montar minha cobertura de vértices, no máximo. Porém, em algumas situações, eu não preciso das duas extremidades, mas eu preciso apenas de uma delas. Tá? Então, eu concluo que o tamanho de qualquer cobertura, pessoal, vai ser no máximo, tá? Duas vezes o tamanho do matching, tá? Do teu grafo. Então, nesse caso, nós observamos o seguinte, ó. No máximo, a cobertura vai ser duas vezes o tamanho dos matchings,
e, no mínimo, o tamanho do próprio match, tá certo? Porque eu poderia extrair a cobertura de vértices escolhendo apenas um vértice de cada aresta do match. Mas eu posso ter situações onde eu vou ter que escolher os dois vértices de cada aresta do match. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho aqui emparelhamentos definido pelas arestas. Tá? E aí eu posso notar que para esse caso em particular, se eu pegar, por exemplo, esse vértice, tá? Eu vou cobrir essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta, tá? Se eu pegar esse vértice, eu vou cobrir essa aresta, essa aresta, essa aresta, tá certo? Então, eu posso, por exemplo, de cada uma das arestas, selecionar uh, um único vértice ou selecionar os dois vértices. Nesse caso em particular, eu vou observar que a cobertura mínima vai ser igual ao tamanho do emparelhamento máximo. Então, para cada uma das arestas, basta que eu selecione um único vértice, tá? E eu vou ter esse resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui esses 4 vértices, tá? Que vão corresponder à extremidade dessas arestas aqui que estão em negrito, né? Do meu matching, vou observar que esses vértices vão cobrir todas as arestas desse grafo. E aí nós temos alguns resultados bem interessantes, que é a relação, por exemplo, Mimax definida pelo teorema de Koenig-Vari. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Eu não sei a pronúncia em alemão, né? Mas se eu tenho, por exemplo, um grafo bipartido, o tamanho do emparelhamento máximo é igual ao tamanho da cobertura mínima, tá? Então, alfa' de G vai ser igual a beta de G, tá certo? Aqui nós temos os resultados onde observamos, nesse caso aqui, o emparelhamento, tá? E nesse emparelhamento aqui, nós temos emparelhamento de tamanho 3, porém, notem que eu não consigo encontrar uma cobertura de tamanho 3, tá? Então, por exemplo, para cada uma das arestas eu peguei um vértice que é um vértice cinza. E eu preciso de mais do que 3 vértices para cobrir todas as arestas do grafo. Tá? Então, esses resultados aqui, eles não são resultados ótimos porque o tamanho da cobertura mínima ele não é igual ao tamanho do match máximo. Tá? Então, aqui, observem que eu tenho essas duas arestas, tá? Como matching, e para cada uma delas eu peguei os dois vértices para montar minha cobertura. Tá certo, pessoal? Vamos entrar então, pessoal, agora no novo assunto, tá? Seja o capítulo 6 do meu livro de Teoria dos Grafos. E nesse livro, quer dizer, nesse livro não, nesse capítulo, eu vou apresentar alguns conceitos relacionados às árvores. Vocês já devem ter ouvido falar em árvores, né? Em várias cadeiras, principalmente cadeiras iniciais. E vocês vão ver que muitos dos conceitos que se aplicam em grafos, tá, vão se aplicar também às árvores. Na verdade, nós podemos ver as árvores como sendo um caso bem específico de grafos. Ou seja, grafos são estruturas mais gerais do que árvores, tá? E árvores são particularidades
de grafos, ou seja, árvores vão ser representadas por vértices em conjunto de arestas, ou vértices em um conjunto de arcos, dependendo do tipo de árvore que você vai estar trabalhando. Tá? Ah, porém, o que vai diferenciar vai ser algumas particularidades, especificidades, como essas árvores elas vão estar ancoradas em uma raiz ou não vão estar ancoradas em uma raiz. As árvores elas vão ser rotuladas, não vão ser rotuladas, tá? E algumas outras características bem, bem importantes e particulares das árvores. Árvores são estruturas matemáticas, tá, que vêm sendo estudadas já há muito tempo, desde 1857 por Cayley, tá, e está muito associada a processos de contagens, né, de componentes químicos. Para nós, as árvores elas são muito associadas à forma como representamos certas estruturas do ambiente, formas como realizamos buscas de maneira mais eficiente, tá? Em estrutura de dados, entre outras coisas. Um dos principais conceitos que já nos permitem ver a relação entre árvores e grafos é que, primeiro, árvores são grafos, tá? Elas são grafos conexos, porém acíclicos, ou seja, não possuem ciclos, tá? Não possuem ciclos de qualquer tipo de comprimento. Então, qualquer grafo simples, conexo e que não possui ciclos é uma árvore, ok? Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Imagine a seguinte situação. Eu tenho essa estrutura, tá? Que é um grafo, tem um conjunto de vértices, conjunto de arestas. Porém, notem que não existe ciclos. Se eu, porventura, adicionasse esta aresta aqui, então já existiria um ciclo, tá? Pessoal, a presença de ciclos faz com que, se eu pegar, por exemplo, um par de vértices dentro desse ciclo, eu tenha, então, dois caminhos, tá? Entre esse par de vértices. Por exemplo, se esse par fosse o A e B, eu teria um caminho de A para B ou de B para A. Ou seja, eu consigo navegar nesse ciclo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá certo? O fato, então, de uma árvore não possuir ciclos faz com que, se eu pegar qualquer par de vértices, significa que existe um único caminho entre esse par de vértices. Tá certo? Ou seja, não existem dois caminhos distintos entre esse par de vértices. Tá bom? Então, esse é um ponto extremamente importante. Tá? Porque se de repente eu eliminar uma aresta da minha árvore, isso já vai fazer com que eu perca a conexão entre pelo menos um par de vértices. Tá? Ou seja, porque a remoção daquela aresta não vai me permitir, por exemplo, mais conectar esse par de vértices, porque não existe um caminho alternativo que me permita ir de um ponto ao outro no grafo. Ou seja, de um ponto ao outro nesse par. Tá certo? Então, se eu tenho um grafo simples e esse grafo ele é conexo, tá? E ele não possui ciclos, então ele é considerado uma árvore. Tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, um grafo que ele é simples e apenas acíclico, significa que eu tenho uma floresta. Isso significa que se eu tiver um grafo, por exemplo, desconexo, um exemplo, imagina só um grafo que tenha essa estrutura. Aqui eu tenho um grafo desconexo, tá? E um grafo também, primeiro, simples e
acíclico, ou seja, ele não possui ciclos. Então, o que eu tenho aqui é o que nós chamamos de floresta, tá? E nesse caso, eu tenho uma floresta onde cada, cada componente conexo, tá certo? Desse grafo acíclico, ele corresponde a uma árvore. Então aqui, ó, eu tenho uma árvore, eu tenho uma outra árvore e eu tenho uma outra árvore, tá certo? Se de repente eu tenho um grafo que é conexo, significa que eu tenho uma floresta conexa, tá certo? E eu tenho apenas uma árvore que compõe essa floresta conexa. Mas não faz muito sentido nós falarmos dessa maneira, né? Toda vez que nós falarmos em floresta, isso significa que eu vou ter vários componentes conexos, só que são árvores. Aqui eu tenho, por exemplo, vários exemplos de grafos que são acíclicos e também, né, grafos simples acíclicos e conexos, né? Então aqui eu tenho casos, exemplos bem simples de árvores. Então, em A eu tenho um caminho, tá? Uma árvore que é um caminho, ou seja, um grafo caminho. Aqui em B eu tenho um grafo estrela, tá certo? E aqui em C eu tenho um outro grafo, que também é uma árvore. Noto que nesse caso aqui, em qualquer um dos casos, eu não tenho ciclos. Então, por exemplo, se de repente essa aresta aqui ela fosse removida, nota que se eu quero ir daqui para cá, ou seja, se eu quero encontrar um caminho desse vértice para esse vértice, a partir da remoção dessa aresta, eu já não consigo mais atingir um vértice a partir do outro. Porém, se eu tivesse um ciclo e eu removesse uma dessas arestas desse ciclo, por exemplo, aqui, nota que eu consigo ir desse vértice para qualquer outro vértice desse meu grafo, tá? Ok? E notem que, pelo fato de eu ter um ciclo, eu já não teria mais uma árvore, tá? Em B, a mesma coisa, ó. Se eu tivesse um ciclo, eu já não teria uma árvore, tá? Aqui, mesma coisa. Note que nesse caso aqui, se eu quero ir daqui para cá, eu posso ir por esse caminho ou eu posso ir por esse caminho. Note que esses caminhos eles são caminhos disjuntos, tá? Se eu removo esta aresta, eu consigo ir pelo caminho no sentido anti-horário, tá certo? Ok, pessoal? Então, um ponto muito importante que, que vale ressaltar, tá, e que já falamos bastante, é que grafos conexos que são acíclicos, eles são árvores, e pelo fato de eles serem acíclicos, entre qualquer par de vértices existe apenas um único caminho, tá? Apenas um único caminho, pessoal. Se existir mais de um caminho, então tu não está trabalhando com árvores, perfeito? E um outro ponto importante é que é o seguinte: qualquer árvore ela vai ter uma quantidade de aresta que vai corresponder ao número de vértices menos uma unidade. Se tu tiveres uma quantidade de arestas que é igual ou maior que o número de vértices, então tu também não tem uma árvore. Um exemplo simples é o que foi mostrado aqui, né? Observem que nesse caso desse caminho, se eu adicionar essa única aresta aqui, eu já vou ter uma quantidade de arestas igual à quantidade de vértices, e eu não tenho árvores, tá? A mesma coisa, se nós olharmos, por exemplo, para a árvore que está aparecendo aqui na letra B, tá? Nesse caso aqui, conseguimos observar que a quantidade de vértices ela é igual a 7 e a quantidade de arestas é igual a 6.
tá? Se a gente olhar, por exemplo, para o grafo, para o grafo em C, nós vamos notar também, tá? Opa, que aqui nós temos, vamos ver quantos vértices. 9, 12, 13 vértices. Vamos ver quantas arestas. Nós temos 12 arestas. Se eu adicionar mais uma aresta, tá? Nesse grafo, eu vou ter um ciclo. E tendo um ciclo, eu já não vou ter uma árvore. Ok, pessoal? Então ficamos por hoje por aqui e voltamos na nossa próxima aula com mais assuntos referentes a árvores.